Dando aquela arrumada no cabelo para começar mais uma aula aqui do artigo Miopia em Marketing, esta que é a aula de número 5. Vou falar sobre indispensabilidade e foco olhado para o produto, né? Vamos dar mais exemplos neste momento aqui a respeito. A gente falou na aula passada sobre o mercado do petróleo e tudo mais, que nesse trecho do artigo ele gasta bastante tempo falando sobre a indústria do petróleo e tudo mais, então ele dá alguns exemplos. Eu vou tentar passar o mais rápido possível dentro do que for contexto histórico, que é legal também entender as coisas, mas é mais acontecimentos históricos que culminaram no sucesso do petróleo e tudo mais. Então ele dá um contexto mesmo histórico do que estava acontecendo no momento. Então é legal, eu particularmente gosto, mas efetivamente nuances de estudos para marketing, coisa assim, a gente vai ver nas sequências a seguir, quando ele fala de Detroit, do atraso em Detroit, do porquê que fizeram as pesquisas, enfim. Então, estou resumindo nesse nesse minuto inicial de vídeo, o que a gente vai ver nessa aula, para dizer para você que, se por um acaso você acha que vai ser só conteúdo histórico, você está enganado. Vai ser só um contexto histórico para dar, na sequência, já trazer bastante insights de marketing. Você já deve ter percebido que onde eu grifo no artigo são pontos que eu tenho que trazer aqui para a conversa, e onde eu passo o marca-texto é ponto de alta reflexão, ponto de insight. Então eu sempre vou lendo o artigo, eu leio inteiro, depois leio novamente, aí vou grifando o que eu acho importante ser falado e passo o marca-texto nos pontos onde eu acho que tem que dar ainda mais atenção. Então toda a parte grifada é o que vai dar contexto para a parte também grifada, né? Toda a parte sublinhada é o que vai dar texto para a parte grifada. É grifado, né? Quando a gente passa o marca-texto. Enfim. Vamos lá. Então, dando continuidade e indo lá para a tela, a gente está aqui, ele começa a falar sobre a indústria do petróleo, que está perfeitamente convencido de que não há substituto que possa concorrer com o seu principal produto, a gasolina. A gente já falou, né, em aulas passadas, essa questão do quanto isso é o caminho para a derrocada. Você está extremamente convencido de que não existe um substituto, mesmo você vindo substituir algo, né? Então é engraçado, né, como essa autoestima, esse ego, essa prepotência é bastante natural no mundo dos negócios, principalmente quando a gente está muito encantado pelo nosso produto ou pelo nosso serviço. Então, nosso encantamento acontece muito também em publicidade, quando você se encanta com uma ideia e você acha que aquela ideia é a melhor do mundo, e quando alguém vem falar mal da sua ideia, você acha que a pessoa é uma ignorante que não está enxergando o que você está enxergando, quando na verdade a ideia ela pode ser só uma ideia ruim ou pode ter coisas a melhorar. Então, essa prepotência, eu vou colocar como natural do ser humano, nem sei se ela é natural, mas esse anseio de defender os seus, essa vontade de defender os seus, muitas vezes ela acaba falando muito alto, e isso é um problemaço, né? Como a gente já citou aqui nos estudos do artigo, e como eu vou voltar a citar nesse artigo aqui. Então ele fala que está convencido de que não há um substituto, ou se houver, que continuará sendo um derivado do óleo cru, tal como é o óleo diesel ou o querosene. Então, para jatos, né? Então, a gente está naquela parte do tipo, a indústria do petróleo está lá toda tranquilona, não tem problema. E você lembra da aula passada, se a pessoa não tem problema, se existe ausência de problema, existe ausência de raciocínio, porque o raciocínio é algo que deriva do problema, né? Você precisa ter um problema para tentar raciocinar em cima daquilo. Então, a indústria do petróleo está realmente tranquilona lá na dela, nadando de braçada no Oceano Azul. E aí, né, essa ideia, ele fala aqui que essa ideia persiste a despeito de todas as provas históricas em contrário, né? Provas mostram que não somente o petróleo nunca foi um produto de qualidade superior para qualquer fim durante muito tempo,
como nunca realmente foi um setor de rápida expansão. Foi aí que é a parte bem histórica, tá? Foi uma sucessão de negócios diversos que atravessaram os habituais ciclos históricos de crescimento e maturidade de decorrência. A sua sobrevivência em geral, a sobrevivência da indústria do petróleo, em geral se deve a uma série de felizes coincidências escapando milagrosamente da completa obsolescência ou, no último momento, e por um fator inesperado, da ruína total. Então, nesse trecho, ele fala que é comum, não que é comum, mas que no petróleo, ele traz a indústria do petróleo como uma indústria que ficou tão acomodada, que ela só não ruiu por uma questão de fatores externos, de coincidências que o fizeram, eu estava relendo, coincidências que fizeram escapar milagrosamente da completa obsolescência ou da ruína total. Então, aqui que eu falo que nesse trecho do artigo, ele vai trazer muita contexto histórico do que foi acontecendo fora da indústria do petróleo, que foi fazendo o petróleo ser muito requisitado, que foi fazendo a gasolina ganhar muito interesse. Então, assim, e é importante a gente ressaltar, já dando um spoiler, de que tudo isso ficou foram descobertas que foram realizadas fora da indústria do petróleo, e que se o petróleo se a indústria do petróleo tivesse uma visão voltada para o mercado, poderia ter sido ela que criou isso. Então, muito naquelas brincadeiras que a gente fala, por que a Blockbuster não inventou a Netflix? Né? Poderia que a Netflix tivesse criado um modelo onde a fita VHS fosse ainda mais utilizada. Né? Não foi o caso, mas assim, seria um fator externo criando oportunidade de mercado para um produto que já existia. Então, o que acontece aqui por que eu grifei essa parte de que foram fatores externos? Porque a indústria do petróleo está tão tranquila, tão na paz, tão de boa lá, que ela não tem problema, e é justamente para reforçar o que eu falei na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, assista, tá? É importante a sequência aqui, porque vai tendo cada aula separada tem sim os seus insights, mas a construção total é que gera o boom total aí. Então, é bem importante a gente assistir essas aulas na sequência. Então, ele fala que a indústria do petróleo está tão tranquilona lá que, na visão dela, ela não tem problema. E aí ela não raciocina, e aí não é ela que faz essas inovações que tornam o seu produto cada vez mais necessário, cada vez mais cobiçado, e que faz ela efetivamente expandir. Então, assim, que foi uma coincidência tudo o que aconteceu, tudo que ocorreu dentro da indústria, dessas necessidades, os avanços tecnológicos, que é o que a gente vai passar aqui agora. Né? Ele fala da questão dos perigos do petróleo, deixa eu voltar aqui. E aí ele fala que na época os lampiões de querosene estavam concorrendo entre si contra o gás, e ele fala, de repente o impossível aconteceu. Lembrando que querosene, né, a indústria do petróleo, o Rockefeller mandou querosene, lampiões a querosene para a China, para o Oriente, porque daí eles precisavam, para iluminar, eles precisavam do querosene, do óleo, né, que é um derivado do petróleo, do querosene para comprar. Então tem toda uma estratégia de expansão de mercado aí. Porém, né, o que acontece? Veio o nosso queridíssimo Thomas Edison e inventou uma lâmpada que não dependia de forma alguma do óleo cru. Não fosse o uso crescente. Assim, veio uma novidade, que é a lâmpada com filamento, através de eletricidade, que não depende mais do óleo cru. E se não fosse o uso crescente de querosene em aquecedores de ambiente, a lâmpada incandescente então teria acabado completamente com o petróleo como setor de rápida expansão. O petróleo teria servido para pouco mais do que graxa para eixo. Ele até é maldoso aqui nessa parte. Né? Então veio o nosso amigo o Edison, o Thomas inventa uma lâmpada que acaba com a necessidade do querosene, acaba com toda a necessidade, e o petróleo só não quebra porque, juntamente com essa necessidade, aumentou o uso de aquecedores a querosene.
Então, assim, por que não foi o mercado de petróleo que inventou o aquecedor a querosene? Porque ele não estava preocupado. Porque ele não estava preocupado. Ele perde a oportunidade de expandir. Nesse caso, ele não perdeu porque alguém inventou por ele, mas ele perde a opção de se reinventar ou de criar alguma novidade, porque ele está crente de que vai usar. E, meu, lampião, todo mundo precisa de luz, todo mundo quer iluminar. Então vai precisar do meu produto ainda. Só que daí vem uma inovação, quebra com esse mercado. O que sustenta o mercado é exatamente os aquecedores. Então, assim, mais um exemplo aqui da questão dos aquecedores. E depois vieram de novo a ruína e a salvação. E aqui você percebeu que eu aprendi como grifar em linha reta, né? Antes eu grifava tudo assim zoado, e aí agora aqui eu aprendi como fazer uma linha reta no iPad, né? Enfim. Depois vieram de novo a ruína e a salvação. O desenvolvimento bastante bem sucedido dos sistemas de calefação doméstica a carvão tornou o aquecedor ambiente obsoleto. Ou seja, de novo, uma tecnologia vem, cria um sistema de calefação que passa água dentro da casa e aí você esquenta essa água através da combustão do carvão. É muito mais barato do que efetivamente usar o querosene para um aquecedor. E aí não tem mais sentido fazer uso do querosene. Só que o que acontece na mesma época, entretanto, recebeu o seu maior impulso de todos os tempos, o motor de combustão, que foi também vindo de fora. Então, o motor a combustão dos carros, assim, o setor do petróleo a gente acha que ele é o que ele é hoje por conta do setor automobilístico de carro, né? E realmente auxiliou ele muito. Mas ele começou a existir com querosene para lampião, depois com querosene para aquecedores, e só depois é que veio a questão do motor a combustão. Se por um acaso tivesse tido um hiato muito grande entre essas descobertas, poderia acontecer do setor de petróleo quebrar no meio do caminho. E aí os carros de hoje não serem necessariamente a combustão. Não sei se aconteceria isso, estou fazendo uma análise bastante superficial a respeito disso, mas é o que ele traz no artigo. Né? Foram sucessâneos, né? Ele traz esse termo, né? Sucessivos, né, acontecimentos que salvaram o petróleo, que tornaram o petróleo um sistema de aquecimento, uma indústria de rápida expansão. Não está transmitindo ao vivo isso aqui? Será que deu algum pau? Aconteceu alguma coisa de erro de destination? Tô vendo que não tem ninguém online, mas tudo bem, né? Não vou perder a gravação, vai ficar disponível depois, assim, espero. Bom, vou continuar aqui, qualquer coisa eu gravo de novo, mas se esta parte estiver no vídeo, saiba que eu não gravei de novo, foi essa que foi. Então, entende? Esse contexto histórico é legal, porque ele mostra que, cara, foi por pouco que o petróleo deu certo, ele deu muito certo, mas por invenções que estavam de fora, fora do mercado dele, fora externo à indústria. Então, e é muito perigoso você, no caso do petróleo deu certo, mas e no caso da tua empresa ou no caso do teu segmento? É você que está disposto a criar essas novidades que vai tornar o seu produto indispensável? E aí tem uma pegadinha nisso que eu acabei de falar. Você criar a necessidade que vai tornar o seu produto indispensável. Necessariamente é o seu produto que precisa ser indispensável? Como que teu usuário está trabalhando e está enxergando o teu produto? O que de demanda está acontecendo dentro do usuário para ele entender que pode aparecer, que pode surgir uma novidade ou que ele precise do seu produto? Bastante capciosa essa pergunta, né? Mas que faz a gente ter uma reflexão bastante interessante também. Aí ele vai para a parte, vou mudar o tópico, ele fala sobre o atraso em Detroit. Que é tomemos por que ele começa a falar o exemplo da indústria automobilística,
que é essa questão justamente de você ficar muito focado, tranquilo, olhando o teu produto e tudo mais, o quanto isso é perigoso porque você não enxerga as mudanças do mercado, é por isso da miopia em marketing, né? Então ele fala que o sucesso da indústria está totalmente ligado à orientação para o cliente, que as empresas automobilísticas gastam milhões de dólares em pesquisas juntos aos consumidores, mas, né, os novos carros compactos estão sendo tão bem vendidos no seu primeiro ano de produção que mostra que as amplas pesquisas de Detroit durante muito tempo deixaram de revelar o que os fregueses realmente desejavam. Então ele está falando de um segmento que tem um foco para o cliente, que ouve o cliente, mas que mesmo fazendo essas pesquisas, ele não consegue identificar as novas necessidades dos clientes, e aí os carros mais compactos começam a ser sucesso de venda, e Detroit não está fazendo os carros compactos, e mesmo fazendo essas pesquisas. Então aí ele começa a fazer a análise dos porquês aqui. E aí ele fala que perdeu milhões de fregueses para outros fabricantes de carros pequenos. Por que as pesquisas não revelaram as preferências dos consumidores antes que as próprias decisões desses últimos, por ocasião de compra, revelassem a verdadeira situação? Por que eles não descobriram isso, né? Por que eles, se eles fazem pesquisa, eles gastam aqui, ó, gastam anualmente milhões de dólares em pesquisas? Por que eles não encontraram, né? Não é para isso que servem as pesquisas? E aí ele joga aqui a resposta que, na verdade, Detroit jamais pesquisou as necessidades dos fregueses, somente pesquisou as suas preferências entre as coisas que já tinha decidido oferecer-lhes. Na verdade, jamais pesquisou sobre as necessidades dos fregueses, somente pesquisou as preferências dos fregueses entre as coisas que já tinha definido que ia oferecer. Então, quando você faz uma pesquisa de opinião a respeito do seu produto, você vai ter informação a respeito do seu produto. E você vai conseguir enxergar a preferência a respeito do seu produto. Entendeu? Pegou a mudança aqui? Se você faz uma pesquisa sobre necessidade do seu cliente, você enxerga, tem uma visão mais macro, mais estratégia. Se você faz uma pergunta para o seu cliente sobre o uso do seu produto, você tem uma análise a respeito do uso do seu produto. Então você tende a fazer o quê? Melhorar o seu produto. Então você tende o quê? Direcionar a sua visão para o seu produto. Você tende a fazer o quê? Não enxergar o mercado. E não enxergando o mercado, você faz o quê? Perde oportunidades. E aqui ele fala, né? Detroit tem seu espírito voltado, sobretudo, para o produto e não para o cliente, admitindo o fato de que o cliente tem necessidades que o fabricante pode atender. Detroit, em geral, age como se a questão pudesse ser completamente resolvida mediante a mudanças no produto. Mediante a mudanças no produto. Mudanças no produto. Ele tem um produto, ele faz uma pesquisa para ver como mudar o produto para atender o que a galera está fazendo na pesquisa e não olha para o mercado. Não é muito atual isso? Não é muito atual isso? Não é toda pesquisa de satisfação que você responde, não é a respeito de um produto? Não é? Não está no nosso cotidiano isso tão claro e muito claro? É isso, se você faz pergunta numa pesquisa a respeito do seu produto, você só vai enxergar possibilidade de melhoria no seu produto. E não é somente com alteração no seu produto que você vai atender novas necessidades do mercado. Então isso é uma miopia maravilhosa, assim, que ele mostra, e ele ainda conclui, né, no final aqui, ele traz que as atividades de marketing ainda são consideradas, e esse aqui acho que vai ser o maior tapa na cara, que as atividades de marketing ainda são consideradas uma consequência necessária do produto, e não o contrário, como deveria ser.
contrário, não é primeiro vem o produto e depois vem o marketing. O contrário, na verdade, primeiro tem o marketing, primeiro tem a necessidade dos fregueses. Primeiro vem essa necessidade, depois você cria um produto. E não você decide o que vai oferecer, pergunta para ele se está legal e depois foca só em mudança de produto. O marketing, ele não tem que ser uma consequência necessária do produto. O marketing não pode ser uma consequência necessária do produto. Não é porque você primeiro cria o produto, depois vai correndo atrás de vender. Pode funcionar por um tempo, mas você está perdendo oportunidades. Você tem que entender o perfil do público para depois ofertar. Nas aulas do Business Model Generation, eu falo de você preencher primeiro a oferta de valor, depois o público-alvo, mas eu falo também que aquilo é um conteúdo vivo, que conforme vai mudando as necessidades, você pode ir mudando as suas ofertas de valor. Mas você tem que ir entendendo a necessidade, não trabalhando somente o seu produto. E ele fala que as atividades de marketing ainda são consideradas uma consequência necessária. E não é isso. Não é uma consequência. Isso é herança, e aí ele justifica que isso é herança da produção em massa, com a sua noção, deixa eu voltar aqui, estreita de que o lucro vem essencialmente da produção do baixo custo. Então a gente falou, né, nas aulas anteriores, que assim, quanto mais eu vender, mais lucro eu tenho. Quanto mais barato for a minha produção e mais eu vender, mais lucro ainda mais eu tenho, né? Aumenta mais a minha margem de lucro. Então fica muito focado na questão de melhoria de produto, como eu vou vender mais o meu produto, para quem, como eu vou expandir mercado vendendo mais esse produto. E aí todas as ações de marketing ficam como consequência do produto que você tem. Só que se você só olha para o produto, você faz pesquisa de mercado, mas a respeito da percepção do produto, você só está focado no seu produto. E você tem que estar focado no seu cliente, você tem que entender necessidades do seu cliente, você tem que entender anseios do seu cliente. E isso aqui é um artigo de 1960, é por isso que ele é maravilhoso. Porque ele é extremamente atual. Ele é absurdamente atual. O marketing é marketing, mercado, né? Marketing é mercando, seria uma tradução bem literal da palavra marketing. É entender de mercado, é atuar no mercado. Quando você faz um produto para atender o mercado, o teu foco tem que ser o atender o mercado e não o produto. E isso é uma mudança de pensamento que é fundamental para a sobrevivência e para a inovação e para toda essa cultura que a gente vive hoje em dia. E já está falado, já estava escrito desde 1960. É maravilhoso, é maravilhoso. Para quem gosta de marketing e contexto histórico, assim, nossa, é maravilhoso. Até me faltou palavra. Ficou claro para vocês? Essa construção que ele faz é muito, muito perfeita. Você faz pesquisa a respeito do seu produto, você melhora o seu produto e você entende que todas as necessidades do seu cliente serão resolvidas através de melhoria de produto. Ou seja, você faz o marketing como consequência do seu produto. Se você está fazendo isso, repense a forma de você trabalhar o seu marketing. Repense a forma de você divulgar o seu produto. Repense a forma de você fazer pesquisas de satisfação a respeito do seu produto. Entenda a necessidade do seu produto. Então, eu acho que é fundamental essa virada, é fundamental essa maneira, eu ia falar nova maneira de pensar. Configure o seu mindset. Cara, isso aqui não é novo, isso aqui é de 1960. Já tem estudos desde 1960 a respeito da importância de colocar o marketing antes da análise do produto. Como é que tá aí na tua empresa, na empresa que você está trabalhando o marketing?
Você tem o produto, enxerga o produto e a partir desse produto é que você faz campanha, ou você tenta enxergar o mercado? Não precisa focar 100% no mercado. Eu sei como funciona a coisa. Você precisa vender o produto. Você já tem o produto, você precisa vender ele. Mas não coloca 100% do seu esforço nisso. Coloca 10%, 90% do seu esforço em vender o produto e 10%, 15%, 20% do seu esforço em ouvir o teu mercado e entender necessidade de cliente. Porque é isso, ou buscando outros mercados, conversando com outros clientes, conversando com outras pessoas com outras necessidades, é que vai fazer você enxergar, né, possibilidades de inovação, que vai fazer você enxergar possibilidades de ganho de novos mercados, possibilidade de novas parcerias, de novos produtos, e não só possibilidade de adequação do seu produto. É isso. Eu sempre falo que eu não vou acabar com isso, mas acaba, né? É sobre isso. O marketing não pode ser consequência de um produto. O marketing tem que ser o estudo do mercado, entendimento da necessidade das pessoas e não da preferência ou não por aquele seu produto e não de como vender mais aquele seu produto e não de como tornar aquela produção do seu produto mais eficiente. Marketing é sobre entender de pessoas, é sobre entender de possibilidades. E se você estiver focado no produto, você não vai conseguir ver essas possibilidades. Até a próxima aula.